Um tempo atrás, um player do mercado, que eu tenho muito contato, virou para mim e fez a seguinte pergunta, uma pergunta mais ou menos assim: Érico, eu vou fazer um evento ao vivo e vai ter X dias, e eu queria saber a configuração ideal para eu colocar ofertas nesse evento ao vivo, tal que elas atinjam o máximo de venda. Então ele apresentou para mim algumas hipóteses, eu apresento essa oferta com esse preço X no primeiro dia, talvez essa oferta com preço X no segundo dia, talvez 2, 3. Ele perguntava sobre quando as ofertas deviam ser feitas, ele perguntava quanto elas deviam custar, quanto ele devia cobrar, como é que ele arquitetava aquilo. Ele perguntou essa configuração ideal, né? Porque para algumas pessoas que sabem, eu faço muitos eventos ao vivo, já fiz alguns, né? Tem alguma experiência nisso. E ele falou assim: qual que é a configuração ideal, Érico? Essa configuração que eu estou pretendendo é ideal? E a resposta que eu tive na minha cabeça vem de um conceito que eu aprendi há muito tempo. O que eu falei para ele é que não existe, na minha opinião, uma oferta ideal para converter mais. Talvez até alguém sabe de uma dessa, o jeito, o preço. Vamos dizer que não existe, eu desconheço isso. O que você devia estar focado nesse momento, né? O que eu convidei ele a focar nesse momento, não é necessariamente vender mais. Pergunta que eu fiz para ele era: o que você tem que fazer, como você tem que fazer, como você tem que posicionar uma oferta, qual o preço que ela tem, como ela deve ser falada, quando ela deve ser falada, não para vender mais, e sim para servir mais. Existe um conceito básico que muita gente associa venda simplesmente com o fechamento de uma transação financeira. E na minha opinião, não deixa de ser verdade, você simplesmente pode enxergar a venda desse jeito. Mas no momento que você enxerga a venda com uma possibilidade de você servir mais, o como você configura muda. Será que eu colocando essa oferta nessa hora vai servir mais a minha audiência naquele momento? E o que é servir? Uma boa maneira de definir isso é levar ela onde ela está, de onde ela está para onde ela quer chegar. Se ela quer aprender a falar inglês, é aprender a falar inglês. Se ela quer emagrecer. Se ela quer, enfim, empreender. Se ela quer aprender marketing, se ela quer aprender vídeo a vídeo. Então, diferentes ofertas. A pergunta que ele devia fazer, essa oferta, nesse horário, nesse tempo, vai ajudar o meu cliente, o meu prospecto, aquela pessoa que está lá, a chegar mais perto de onde ela quer chegar. E quando a gente para, e é muito, assim, eu não queria ficar tirando pedras das pessoas que querem vender por vender, não. Porque é normal para qualquer empreendedor que trabalha com vendas, uma hora ou outra, esquecer que ele não está trabalhando com vendas. As chances são que eu convido ele a pensar que ele está trabalhando com serviço. Quando uma venda é feita, muitas vezes, vidas são transformadas, né? As pessoas, e eu falo de transformação não numa maneira mais religiosa, alguma coisa, não, transformação é de A para B, né? De um A para B. E quando a venda acontece, quando a pessoa se compromete, ela faz o que tem que ser feito, ou usa, ou faz aquilo que acontece, a pessoa vai de A para B. Então, para muita gente, pergunta quais seriam as ofertas ideais para que eu possa vender mais. Uma pergunta retórica, uma pergunta que eu costumo perguntar para as pessoas que me perguntam isso é: o que você tem que fazer para servir mais? Teve até uma pessoa que mandou uma pergunta. Como é que foi a pergunta dessa pessoa que mandou, Moisés? Ele mandou por texto a diferença entre vender verdadeiramente para alguém ou às vezes o cara vender achando que está enganando a pessoa só para pegar o dinheiro dela. Vender e enganar. Na minha perspectiva, enganar simplesmente é mentir, você prometer alguma coisa que não existe, ou você prometer alguma coisa que você sabe que você não vai cumprir, então enganar nem fala. E para mim vender, no caso, um mindset que eu uso é servir. É servir a pessoa, dar uma possível solução. Tem hora que a gente quer que a pessoa venda alguma coisa para a gente, mas ela ainda não vende. Quantas vezes a gente já falou de alguns drones, a gente estava falando: nossa, já pensou se ele criasse um drone assim, um drone assado? Eu adoraria comprar isso. Porque para mim, o cara fazer aquilo para mim, aquele pedaço de equipamento, para a gente que gosta de vídeo, é uma espécie de servir a mim, de repente tornar a minha vida e talvez a do Moisés mais fácil.
nesse sentido. Então, para mim, eu acredito que vender deve ser, pode ser, eu convido você a considerar isso como uma atitude de serviço. E toda vez que você estiver num processo de venda, seja online ou offline, com isso na cabeça, será que eu estou servindo essa pessoa? Como é que eu posso servir para essa pessoa? A chance são que isso vai te dar muito mais paz de espírito e a chance são que pode criar uma possibilidade de transformação, uma possibilidade de melhora de vida ou de situação ou de aprendizado para o seu cliente que está do outro lado. Então essa é a sacada de hoje. Um grande abraço e eu te vejo no próximo episódio.